Talvez o problema nunca tenha sido o dinheiro. Talvez o problema seja a voz na sua cabeça que aprendeu a acreditar que você não merece uma vida melhor. Porque existem pessoas pobres com dinheiro na conta e pessoas ricas muito antes do primeiro milhão. Talvez hoje você descubra que muitas das suas decisões financeiras não são totalmente suas. Vem cá, você tenta mudar, tenta economizar, se organizar, pensar diferente, mas sempre tem alguma coisa que te puxa de volta, como se tivesse um teto invisível te impedindo. Você ganha e perde. Começa e desiste. Você sonha e depois se sente ruim, se sente a pior pessoa por sonhar grande. E o pior é que muitas dessas crenças não chegam gritando, elas chegam em pequenas frases na sua mente, como o dinheiro muda o caráter da pessoa, como rico é tudo igual, como que para conseguir dinheiro tem que fazer coisa errada. E depois de ouvir isso por anos, a sua mente começa a associar a repetição com verdade. A maioria das pessoas acha que os problemas financeiros nas suas vidas surgem por causa de falta de dinheiro. Mas, na verdade, muitas das vezes, muitos deles surgem por causa da identidade. Porque é difícil você permanecer em uma vida que você não acha que é merecedor de vivê-la. Existe uma guerra invisível dentro de muitas pessoas. Enquanto uma parte quer crescer, a outra tem medo. Medo de mudar, medo de julgamento, medo de falhar, medo de não se identificar com a sua família, medo de prosperar e perder as pessoas que ama. Então a pessoa se sabota sem perceber, gasta compulsivamente, desiste rápido, aceita pouco, aceita de que não consegue. Ela cria o pensamento que não consegue. Mas no fundo é porque a mente sempre tenta proteger a identidade antiga, mesmo que ela esteja destruindo a sua vida. Imagina uma criança. Ela está sentada à mesa, uma mesa simples, ouvindo os adultos discutindo sobre dinheiro. De um lado ela vê a sua mãe, triste. Do outro ela vê o silêncio no olhar do seu pai. E então, silenciosamente, ela começa a associar dinheiro a sofrimento. Anos depois, essa criança cresce. Ela tem trabalho, recebe um salário, ela tem sonhos. Mas toda vez que ela pensa em crescer, ela volta para o mesmo lugar. Parece que tem algo que puxa ela. Porque dentro dela ainda tem aquela mesa, ainda tem aquele medo, ainda tem aquela sensação de que o dinheiro só traz sofrimento. E talvez essa criança seja você. Talvez não tenham te ensinado a juntar riqueza emocional. Talvez só tenham te ensinado a sobreviver e não a viver. Então você aprendeu a apagar desejos, a se contentar com pouco, aprendeu a sentir culpa por sonhar alto. Mas existe uma coisa que ninguém te contou. Crenças não são fatos. Crenças são histórias, histórias repetidas. Mas como qualquer história, ela pode ser reescrita. Talvez o problema nunca tenha sido o dinheiro. Talvez seja sobre o que fizeram você acreditar que você era em relação ao dinheiro. Que você era pequeno, que você era limitado, que você era incapaz. Mas olha para a sua vida. Quantas decisões você não tomou tentando sobreviver e não viver? Existe uma frase muito forte que diz: aquilo que o homem propor ser no seu coração, assim ele é. Porque antes da mudança aparecer na sua conta, ela precisa aparecer na sua mente. Antes da prosperidade aparecer fora, ela precisa começar dentro. E talvez a sua transformação comece hoje.
A partir do momento que você entender que não é obrigado a continuar carregando essas crenças que você nunca escolheu. Você pode honrar a sua história sem permanecer preso nela. Pode ter vindo da escassez, mas não é obrigado a construir o seu futuro nela. A sua história diz muito sobre você. Mas existe muita diferença entre eu nasci assim e eu vou morrer assim. A verdadeira riqueza começa quando a mente não precisa pedir permissão para existir. Então responde uma coisa: quais crenças sobre o dinheiro você carregou até hoje? Escreve aqui nos comentários, porque o primeiro passo da transformação é você olhar para dentro de si e analisar aquilo que tem te aprisionado. Então, se esse vídeo fez sentido para você, talvez tenha outras pessoas que também precisem ouvir. Então, se inscreve no canal e compartilha para outras pessoas que você acredita que podem sair da escassez. Meu nome é Ricardo Oliveira e esse é o projeto Liberdade Financeira, porque tem prisões que não têm grades, só pensamentos.